Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 20, é onde nós, na última terça-feira, estudamos juntos aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso de número 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Na última terça-feira, nós mostramos aqui para os irmãos, fizemos uma leitura bastante longa, e nessa leitura longa que fizemos, nós mostramos aos irmãos trechos de um livro escrito por um determinado cirurgião, em que ele mostra exatamente todo o processo da crucificação. Todo o processo da crucificação. Eu até trouxe aqui uma foto e esqueci de mandar lá. Eu vou mandar para o pastor Alceu aqui, ele manda lá para a mídia, porque eu disse aqui aos irmãos, já por mais de uma vez, a respeito dessa questão que envolve o flagelo que Cristo recebeu, porque uma coisa é dizer que Jesus foi sentenciado e recebeu chicotadas, e outra coisa é a gente tentar imaginar o que significa isso. Obviamente que não é uma foto tirada do local, mas os cientistas têm esse entendimento, que a forma como os chicotes, e eu li aqui para os irmãos, que tinha um pedaço de metal, um pedaço de osso, e cada chicotada daquela, possivelmente com 2 algozes, 2 carrascos, provocaram feridas. Os próprios estudiosos creem que Jesus pesava em torno de 80 quilos aproximadamente. Então, isso mostra que esses flagelos, principalmente nas costas, sem a roupa, como era o caso dele, ela tenha ficado mais ou menos nesse estado, inclusive com alguns casos até com os ossos em aparência. Quando eu li aqui para os irmãos, e já disse outras vezes, de que Jesus em determinado momento teve muitas febres, essas feridas provocaram muitas situações desagradáveis, até pelo calor lá da região onde isso aconteceu, é exatamente por causa da quantidade de feridas. E vocês se lembram que eu disse aqui sobre a crucificação, ou melhor, sobre a cruz, a coroa na cabeça, de que não foi simplesmente uma coroa que foi colocada com carinho para desmanchar o cabelo dele. Ela era de espinhos pontiagudos, espinhos grandes, duros, e ao ser colocado foi batido na cabeça dele para encaixar essa coroa com um pedaço de madeira. E eu até li aqui para os irmãos, de que, considerando as imagens do sudário, os cientistas creem que Jesus deva ter levado uma pancada dessa muito forte no seu rosto, provocando uma lesão grande até no seu nariz. O certo é que Jesus sofreu muito para a gente estar aqui. O certo é que Ele sofreu bastante para a gente poder hoje dar glórias a Deus. Eu quero que você contemple essa foto e veja se isso não comove a gente, né? Pastor, essa foto foi tirada no local? Claro que não foi, mas é mais ou menos assim que se entende que aconteceu, pela raiva, o ódio que os homens estavam dominados pelo diabo. E é bom que a gente ressalta aqui que todo esse empenho, esse esforço que Satanás teve até Jesus ser pendurado na cruz, só tinha um objetivo. Percebam, os senhores, de que desde o momento em que Jesus está lá no horto e inicia o processo onde ele é entregue, e a partir dali aquele julgamento que avançou na madrugada, para as 9 horas da manhã ele já está pendurado na cruz, aonde permaneceu por volta de umas 6 horas pendurado nessa cruz. Os senhores entendam que esse era o grande objetivo do diabo. O diabo queria por todas as formas matá-lo antes dele subir na cruz, porque o diabo sabia o que significava a cruz. O diabo conhece as Escrituras, ele sabe o que está escrito. Prova que quando ele esteve com Jesus,
ele por vezes citou: está escrito, está escrito, está escrito. Então ele sabe o que está escrito. O detalhe é que não basta só saber o que está escrito, precisa saber o que também está escrito. E foi aí que Jesus venceu ele. Também está escrito. Mostrou o outro lado da realidade. Então todo esse esforço de Satanás é para impedir que Jesus subisse à cruz. Mas ele subiu à cruz. Aleluia. Eu disse aqui na última terça-feira: a cruz está vazia, a sepultura está vazia, mas o trono está ocupado. Ele venceu e assentou-se no trono com o seu Pai. E é por causa disso que nós estamos estudando juntos esse 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 20. Projeta o verso aí, por favor, onde nós estamos trabalhando a ideia de que o que conta para nós, obviamente, a morte, que é o grande divisor de águas, mas essa ressurreição, porque ao ressuscitar, Jesus garantiu a vitória da igreja. E nós lemos aqui e vimos alguns textos, aonde a ressurreição de Jesus é o centro do Evangelho, é o fundamento da nossa fé, é a base da nossa justificação, é o maior cântico nos lábios da igreja, é a maior mensagem do pregador cristão, é a nossa maior vitória e é a garantia da nossa ressurreição. Oh, aleluia! Eu vou repetir: é a garantia da nossa ressurreição. No texto que nós estamos estudando, pode deixar na tela, filho, por favor, aí, deixa já o versículo aí. Esse texto que nós estamos estudando fica muito evidente que Cristo ressuscitou e foi feitas as primícias. Agora, a partir daí, ele abriu o caminho e possibilitou a nós essa condição de também um dia ressuscitar, caso venha a partir para a eternidade antes do arrebatamento, para que a gente possa ser transformado e ir morar eternamente no céu com Jesus. Bem, a ressurreição, ela está dentro da Bíblia, e nós temos alguns testemunhos, porque é um assunto que, se você para com alguns que vendem livros de porta em porta, por exemplo, e eles vão tentar te convencer de que não aconteceu isso. Outras seitas também vão te tentar convencer que não aconteceu isso. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Bem, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Esta é uma verdade. Bem, e a gente acredita que ele ressuscitou só porque a gente ouviu falar, ou porque a gente tem base, ou porque a gente tem aval para isso. Existe testemunho para isso. Vamos então ver o que a palavra de Deus fala. Jesus ressuscitou, e quem testemunha sua ressurreição é a própria palavra de Deus. Em João capítulo 17, verso 17. Mas agora, Cristo ressuscitou. 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se a palavra de Deus é a verdade, vamos ver o que ela fala a respeito da ressurreição de Jesus. Em João, deixa eu ver se essa referência vai estar correta aqui. João 19, 25. Não, veja, na hora da gente escrever aqui, irmão, a gente está empolgado, e depois, veja o livro de Jó, capítulo 19, 25, deixa eu ver se não faltou um acento aqui. Senão nós muda para outra referência. Consegue aí? Jó. Isso. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor
vive, e que por fim se levantará sobre a terra. A palavra de Deus garante que Jesus ressuscitou. Olha, isso está no Antigo Testamento, o livro mais antigo da Bíblia, e tem uma referência dizendo que Jesus ressuscitaria. Isso vale um glória a Deus, né? O Salmo 16, verso 10. Salmo de número 16, verso 10. Pois não deixará minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse salmo é um cântico fazendo uma apologia ao sofrimento de Cristo. Também no Antigo Testamento já tinha uma outra referência de que ele não sofreria as situações e as leis infernais. Isaías, capítulo de número 53, verso de número 11 e 12. Isaías 53, 11 e 12. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Então note, os senhores, sim, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A palavra dá testemunho de que Jesus ressuscitaria. Mateus capítulo 12, verso de número 38, Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, verso 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. 39. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dá do outro sinal, senão a do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso vale um glória a Deus, não? Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso de número 9. Marcos 9 e 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. João 2 e 19. Evangelho de João 2 e 19. João 2 e 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, em 3 dias o levantarei. Atos capítulo 2, verso 23 e 24. Livro de Atos capítulo 2. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Bendito é o nome do Senhor. Atos 4 e 33. Livro de Atos 4 e 33. E os apóstolos davam por grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Oh, bendito é o Senhor. Atos capítulo 10, verso 39 e 40. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-a no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse. Aleluia. Atos 17 e 3. Atos 17 e 3. Exponde, demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, do verso 1 até o número de
do verso 1 até o 20, nós temos uma exposição linda de todo o processo da ressurreição, e é bom que a gente leia isso. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal, como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação, e também é vã nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Apocalipse 1:18 é um testemunho do próprio Cristo registrado na palavra. E o que? Põe o 17, por gentileza. Eu, quando ouvi, é João dizendo, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Bendito é o nome do Senhor. É a palavra dando testemunho que Jesus ressuscitou. É bom a gente abrir um parênteses, porque vamos tocar nesse assunto mais para frente, mas abrir um parênteses. Até porque, em todos esses anos de fé, já ouvi contar muita coisa sobre isso. Era ainda moço, e ouvi um pregador pregar, que Jesus, quando chegou no inferno, estava tendo uma festa muito grande no inferno, e o diabo comandava aquela festa, colocaram ele sentado num trono, e os súditos serviam a ele, e o assunto da festa é que o diabo tinha derrotado Jesus. E aí Jesus chegou lá. Quando chegou lá, Jesus chegou com o poder que tinha, e foi esbofeteando muito daqueles demônios, e abrindo caminho até chegar no diabo. O diabo disse, não vou te dar a chave não, e ele entrou em luta corporal com o diabo, os dois saíram rolando, e eu ouvi aquilo, e eu disse, meu Pai do céu, não tinha muita sabedoria, mas não era qualquer coisa que engolia também.
E na verdade não teve festa nenhuma no inferno. Na verdade o diabo não fez festa nenhuma. O maior investimento do diabo era não deixar Jesus subir na cruz. Gênesis 3:15 estava em evidência enquanto todo o processo da cruz estava em andamento. E o diabo sabia desta palavra. O diabo sabia desta promessa. E ele sabia que a cruz, aqueles pés, um sobre o outro cravado, e aqueles pés furados e sangrando, eram os pés que esmagaria sua cabeça. Então ele tentou impedir Jesus no nascimento, o José ir embora e deixar Maria sozinha e causar um impacto na sociedade, Maria dar à luz sem ter um marido dentro de casa. Com 2 anos de idade, tiveram que esconder Jesus, porque mais uma vez o diabo entra em alguém e mata os meninos de 2 anos para baixo. O objetivo era matar Jesus. Quando os magos do Oriente, lembra que eu falei sobre isso aqui há poucos dias, foram lá para levar as oferendas a Jesus, levar as homenagens e adorá-lo, também Herodes queria saber onde estava, porque intentava matá-lo, mas Jesus sempre foi preservado pelo Pai. Quando Jesus aparece, o diabo, por muitas vezes, até na sua tentação, tentou fazê-lo desistir, usando métodos, meios, para Jesus errar, falhar e ter o que dizer. Mas Jesus não só fez ele lembrar do que estava escrito, mas do que também estava escrito, e diz a Bíblia que vencendo a Satanás, veio os anjos dos céus e vem servi-lo mais uma vez, e ele vence mais uma vez todo o seu ministério, uma luta e uma batalha contra Satanás, porque o diabo não queria que ele subisse na cruz. Na verdade não teve festa nenhuma no inferno, festa teve foi no céu. Você já viu algum derrotado fazer festa? Numa campanha eleitoral, os 2 candidatos ou mais candidatos, mas sempre tem 2 mais principais. Aí o que perde, daqui a pouco tem um barulho na cidade, né? O que é isso? É a carreata do fulano. Ele perdeu a eleição, mas ele está festejando, já viu não? Um time de futebol, né? Perde o campeonato, perde lá o último jogo, aí o que ganha não festeja, mas o que perde sai festejando para a rua. Não, irmão, quem faz festa não é quem perde, quem faz festa é quem ganha. E essa foi a maior derrota de Satanás, a cruz de Cristo. A palavra já vaticinava isso. Nós temos o testemunho da Bíblia Sagrada. O segundo testemunho que temos é do túmulo que está vazio. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 3. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oh, aleluia! Aleluia, o túmulo está vazio. Apocalipse capítulo 5, verso de número 8 e 9. Em primeiro, esta leitura que fizemos de 1 Pedro 1:3, o túmulo está vazio, mas o nosso coração está cheio de esperança. Esta segunda referência, o túmulo está vazio, mas a nossa boca está cheia de louvor. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam, olha, os lábios de quem tem convicção que o túmulo está vazio, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Bendito é o poderoso nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 16.
1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio, mas a nossa vida está cheia da presença dele. João 14, 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Em outras palavras, ele estava dizendo: quem crê que houve a ressurreição, a minha presença será real todos os dias dentro do coração desse crente. Apocalipse 3:20. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Bendito é o nome do Senhor. Colossenses 1:27. Paulo escreve aos Colossenses e diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. É o coração cheio de esperança que faz a gente acreditar que o túmulo está vazio. Mas não apenas a palavra e o túmulo que está vazio que dão testemunho, mas vamos ver biblicamente o que diz o inimigo das nossas almas, o que diz o diabo sobre a ressurreição de Jesus. Gênesis 3:15, lemos agora há pouco, mas por gentileza pode projetar mais uma vez. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Isso é Deus sentenciando Satanás. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Hoje, se a gente puder, pelo menos simbolicamente, imaginar essa cena, ele luta, ele batalha, não descansa um dia, trabalha 24 horas, não desiste nunca, o tempo todo tentando, o tempo todo insistindo, mas é alguém com a cabeça toda esmagada. Eu vou repetir. É alguém que está com a cabeça toda esmagada, porque biblicamente Jesus na cruz pisou a cabeça de Satanás. Eu não digo que com isso você não deva ter medo, não deva ter temor, deva se cuidar, deva se cuidar. Uma única unha que ele tiver acesso, ele põe tudo a perder. Uma única oportunidade, ele põe tudo a perder. Uma única chance que ele tiver, põe tudo a perder. Li esses dias sobre um pastor que recebeu em sua igreja uma jovem que num culto aceitou a Jesus como Salvador. Chamava a atenção aquela moça pela beleza que tinha. Logo ela se aproximou da família do pastor, se aproximou da esposa, teve acesso à casa, mas o grande objetivo dela não era a família, não era a igreja em si, claro, mas era o seu líder, porque derrubando o líder, derrubaria a igreja. Foi insistindo ao longo dos tempos, até que esse obreiro, depois de muita luta, muita batalha, mesmo vendo a possibilidade de ceder, lutando contra si mesmo, não buscou ajuda, não buscou socorro, não buscou alguém que pudesse lhe aconselhar, mas ele cai, e ao ceder, eles vão para um determinado lugar, têm um relacionamento, e quando termina esse relacionamento, na sua biografia, isso é fato verídico,
Na sua biografia, ele entra no banheiro para tomar um banho e cai em desespero, porque ele abre os olhos e ele vê o tamanho da besteira que ele fez. Aquela igreja com quase 2.000 membros, que naquela cidade fazia diferença, a sua família, filha, filho, ele começou a lembrar de tudo isso. E quando ele abre a porta do banheiro, sobre a cama, aquela moça está deitada, mas não é mais a fisionomia dela, é uma fisionomia de alguém toda deformada, a voz já estava toda alterada, e na boca daquela moça o demônio diz: você custou muito pouco, eu achei que você resistiria mais, mas o preço foi muito pequeno, eu consegui. A partir de hoje, o teu ministério, a tua vida, tua família, tua história, hoje eu coloco debaixo dos meus pés. Passado alguns anos, alguém vai passando sobre a rua e um mendigo mal cheiroso está pedindo esmola, e aquela pessoa é incentivada no seu espírito a ajudar, e depois que ajuda, percebe que aquela pessoa está muito tempo sem comer, senta para conversar, e aí descobre que já foi servo de Deus, que está desviado, a história vai mais longa, descobre que já foi obreiro, descobre que era pastor, aí lembra-se da história e descobre que a partir daquele dia, aquele homem havia desaparecido, a família tinha tido ele como morto, ele desapareceu, a igreja fracassou, o ministério acabou, a família entrou em crise, mas passados 5 ou 6 anos, ele é encontrado como um mendigo no meio da rua. A história dele jamais será a mesma, a história dele jamais será contada como vinha sendo contada, mas isto é para exemplificar e mostrar que tudo o que ele precisa é só de uma oportunidade. Não sei por que razão, quero profetizar isto esta noite aqui, entendendo que é Deus que faz isto. Eu quero que você saiba do risco que a gente corre diariamente, mas seja forte, seja forte. Tudo que o diabo precisa é uma única oportunidade, e não vá pensar que ele vai aparecer com um chifre todo pintado de vermelho, um tridente na mão e com o rabo saindo fogo, com uma flecha na ponta e os olhos. Não vá pensar que ele apareça assim, não. Ele vai tentar aparecer de maneira em que o seu ponto fraco seja atingido, da maneira em que você mais teme que acontece, e principalmente se você já disse que essa é a sua fraqueza, precisa vigiar, porque a partir daí é o risco que corre. Então nem sempre alguns segundos de prazer, nem sempre algum valor, nem sempre alguma posição pode ser algo que justifica seu erro e a sua falha. Eu venho como profeta de Deus esta noite aqui dizer que a sepultura está vazia, que o túmulo está vazio, que a cruz está vazia, que o trono está ocupado, e o próprio diabo precisa declarar. Veja o que está escrito em Colossenses 2:15. Colossenses 2:15. Paulo também faz referência a esse testemunho que o inimigo precisa dar: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O diabo pode contar as mentiras que quiser, pode inventar o que quiser, mas não tem como dizer que o túmulo está ocupado, que a cruz está ocupada. Ele terá que testemunhar que o túmulo e a cruz está vazio, terá que testemunhar que o trono está ocupado. Mateus 16:18. Pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo sabe que Jesus ressuscitou, ele é um derrotado. O diabo sabe que Jesus ressuscitou, e nós até lemos que Jesus, até citei que Jesus tem as chaves da morte e do inferno, mas projeta Apocalipse 1:18, para a gente reler mais uma vez.
e o que vive fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. O diabo sabe que Jesus ressuscitou, porque nenhuma ação dele haverá de prevalecer contra a igreja. Se a igreja estiver protegida pelo sangue de Jesus, guardada pelo poder que há no sangue de Jesus, protegida pela palavra que lhe é ensinada, as orações que são feitas, esta igreja permanecerá de pé, porque o próprio diabo reconhece que Jesus ressuscitou. Bendito é o nome do Senhor. Para a gente encerrar e prosseguir na próxima oportunidade, o que dizem os anjos sobre a ressurreição de Jesus? Hebreus capítulo 2, verso de número 4, carta é do escritor anônimo aos Hebreus: testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas, dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Veja o de número 3, filho, volta no número 3, por favor. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que Deus te lembre, ou filho do homem para que o visites? No verso de números 7, tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, da glória e de honra que o coroaste e o constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Os anjos têm esta convicção de que eles testemunham a ressurreição de Jesus. E nesta exposição do escritor anônimo, a carta aos Hebreus, ele diz que o que os senhores acabaram de ouvir, esta leitura, feito menor do que os anjos. Eu fico imaginando a quantidade de livramentos, de ações, de atitudes que a igreja recebe no dia a dia, feito pelos anjos que Deus envia como seres que vão ministrar a graça de Deus sobre a vida de cada um de nós, especificamente trazendo mensagens e trazendo livramento, ao ponto da Bíblia dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme para livrá-lo. E eu fico imaginando os anjos olhando para nós. Está escrito na Bíblia que os anjos queriam pregar o Evangelho. E como seria a mensagem pregada pelos anjos? Eu penso que seria uma mensagem de um convencimento tão grande, que as pessoas ouviriam e aceitariam a Jesus no primeiro momento, de tamanho convencimento. Mas Deus olhou para eles e disse: não há necessidade. Vocês testemunham que Ele ressuscitou, e pode deixar que os homens, as mulheres, serão tão gratos pelo sacrifício do Calvário. Eles serão tão gratos pelo que foi feito por eles, que eles serão testemunhas vivas andando pelas ruas. Não há necessidade de vir um anjo e subir num caminhão para pregar numa cruzada evangelística, porque os homens salvos serão testemunhas vivas. E eu fico imaginando os anjos. Vamos tentar imaginar essa cena. Isso não está escrito na Bíblia, né? É uma imaginação da minha cabeça aqui. Você imagine quando nós chegarmos nos céus, e que a gente, depois de todo o processo do tribunal de Cristo, os galardões, e quando já estivermos desfrutando das belezas e as riquezas dos céus, eu fico imaginando que muitos anjos vão nos chamar à parte. Pelo menos eu penso isso. Você vem aqui, conta para mim como foi o processo, conta para mim como era. O que você fazia na terra? Eu era um bêbado, eu era idólatra, eu era um profano, eu era um imundo. E como você encontrou? Me falaram de Jesus e eu aceitei e levantei a minha mão e fui batizado, porque os anjos não têm carne,
são espíritos criados por Deus, não passam pelo processo da salvação. Isso é um privilégio só nosso, é nós que temos este privilégio de levantar a mão, aceitar a Jesus, sentir a sua glória, sentir a sua presença, ver a transformação. Oh, bendito é o nome do Senhor. Então que isto seja valorizado por cada um de nós. Esteja em pé, por gentileza. Aleluia. Se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. 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 Tão vivo que está no meio de nós. A sua glória se manifesta no meio da igreja, no meio do seu povo. O que faz a gente vir aqui se alegrar na presença dele não é a beleza do templo, não é o cargo que se tem, não é a responsabilidade que se tem, mas é o prazer de saber que ele está vivo. Oh, bendito é o nome do Senhor. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, eu oro agradecido pelo privilégio de cultuar esta noite, pelo privilégio de ouvir a Tua voz, de ouvir, Senhor, a Tua palavra, porque durante todo o processo desse culto, o que a gente mais ouviu foi a leitura de textos sagrados que dão a nós a segurança e a garantia de que o túmulo está vazio e que Jesus ressuscitou. Bendito seja o seu nome. Isso traz para nós uma segurança, porque se ele ressuscitou, está garantida a nossa ressurreição. Então a morte para nós não é o fim, a sepultura não é o fim. Nós cremos na eternidade, e numa eternidade com Deus, uma eternidade com Cristo. Não deixe a gente perder isso. Cuida da gente, cuida da gente. O Senhor conhece a nossa natureza, conhece a nossa estrutura, cuida da gente. Envie os seus anjos para nos proteger, cubra-nos com o sangue precioso de Cristo. Não nos deixe cair nos laços do maligno, não nos deixe fracassar na caminhada, não nos deixe tropeçar pelo meio do caminho, mas nos sustente de pé, para que a gente possa contemplar a Tua face naquele grande dia. É a oração que eu faço em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.